Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, apresentação do Salmo do Dia. Aqui o pastor Samuel ao vivo com você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 112. Temos promessa de uma vida vitoriosa, promessas de Deus que não falha, né? E a mensagem desta manhã fala de não devemos temer. O Salmo 112, o versículo de número 7 diz assim: Não se atemoriza das más notícias, porque o seu coração é firme, confiante no Senhor. O verso 8 diz: O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Tudo isso, esse salmo, fala de promessa da vida, de uma vida com Deus. E aqui eu quero que você talvez está temendo uma situação, mas não tema, até as más notícias. É muito forte esse salmo, porque aqui o homem que teme ao Senhor tem aqui uma orientação divina, tem uma palavra, uma promessa, que nem o seu coração vai se atemorizar, mesmo com as más notícias. Uma notícia triste, uma notícia inesperada, algo que acontece, que causa dor no nosso coração. Você já imaginou Jairo ali na busca da cura da filha? E quando chega os seus servidores, os seus servos ali, dizem assim: olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha acabou de falecer. Que notícia, né? E as notícias que Jó recebia: notícia de destruição, notícia de desabamento, notícias de morte dos filhos, e tantas coisas aconteceram na vida de Jó. E aqui o tema de hoje, né, falando sobre notícias ruins, não temer, eu queria colocar um tema neste salmo de hoje: receba a vitória sobre o medo. Receba a vitória sobre o medo. Você já deve ter lido, não é, tantos versículos, por exemplo, como de João 16:33. Eu tenho dito isso para que em mim tenha paz, tenhas paz. No mundo tereis aflições, tereis medo, né? Dificuldade, mas eu venci. E você lá abre a Bíblia em 1 Coríntios, Paulo dizendo que no capítulo 15, 57, mas graças a Deus que apesar de todas as lutas, nós temos vitória por Jesus Cristo. E quem conduz essa vitória é Cristo na minha vida. Na sua segunda carta, no capítulo número 2, versículo 14, Paulo fala sobre isso. E diz mais em Romanos, o apóstolo, no capítulo 8, 37, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós teremos vitória sobre as batalhas, sobre as lutas, sobre o medo. Então vamos pensar nesta reflexão, nesse momento de meditação, sobre o Deus que nos dá vitória sobre o nosso medo. Todos nós, de alguma forma, somos atingidos pelo medo, pela preocupação. O medo começou lá no Éden, no pecado do homem. Você pode recordar comigo. Adão e Eva, quando eles pecaram, tiveram medo. Quando Deus, na viração do dia, ia procurar Adão, sabe o que Adão disse? Eu escutei a tua voz, mas eu tive medo e me escondi. Capítulo 3, versículo 10. Então, o homem tem medo. Não tenho medo nenhum. Não tem. É em Cristo que nós vamos ali depositando a nossa fé, pedindo a Deus que tire, afaste o medo, afaste a preocupação, e que sejamos dominados pelo teu Espírito, o Espírito de vitória, que nos dá alegria, que tira o medo. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 5, o verso 12, que em Adão todos nós somos medrosos. Em Adão todos pecamos, e às vezes nos escondemos, sabe? Diante de algumas situações vem o medo. Logo que o homem pecou, ele tentou fugir da presença do Senhor por causa do seu pecado.
E por causa do pecado, querido ouvinte, não importa quanto tempo você tem no Evangelho, se você aceitou ontem, ou se você nasceu no Evangelho e nasceu de novo, ou se você é um ministro, se você, sei lá, o que você seja, mas todo homem, todos nós somos alcançados pelo medo. Nós fomos atingidos pelo medo, lá em Adão, pelo pecado. Todos nós temos alguns medos. Algumas pessoas estão aflitas com medo do futuro. Medo da morte. Outros têm pavor, medo da velhice, de doenças. Vai fazer o exame e fica com aquela preocupação, e essa biópsia, será que é benigna? Será que é maligna? Tem medo. Às vezes tem histórico na família de pessoas que morreram do coração. Tem medo. Medo das doenças, medo das pragas. Eu fico pensando nas grávidas, na época daquela epidemia da chikungunya, da zika, de vírus. O medo do mosquito. O homem assombrado com o mosquito. Eu, na época, estava com uma consulta marcada e vi uma atendente de uma certa recepção do hospital. Ela estava grávida, ela estava de meia, com outra meia por cima, estava toda coberta, e um vestido também longo, calça comprida por baixo, e tinha luva, e tinha touca. Medo, querendo proteger a criança e com medo do que estava vendo aí. Então, irmãos, quantos têm medo da rejeição, de ficar só, da solidão, medo do fracasso, medo do escuro, medo de ter fome? Tem muitos medos. Medo da pobreza, medo da violência. E falando medo da violência, parece que isso aí contagia a sociedade de uma forma geral. A questão da insegurança. O homem tem medo. Medo de atender um telefone na rua. Às vezes eu ligo para Marisa e ela diz: eu ouvi tocando, mas eu não atendo. Eu estou no meio da rua. Por quê? Eu tenho medo. Porque todo dia os noticiários apresentam situações e o homem anda com medo. Há pessoas que têm medo também de altura, são fobias, medo do desemprego. E os discípulos, todos eles, tiveram medo da tempestade e gritaram. Então você é discípulo, é um apóstolo, como eu falei, o que é que seja, você tem medo. Eu tenho medo. Mas nós colocamos o nosso coração em Cristo e o nosso coração vai ficar confiante e vamos vencer o medo. Mas o que produz o medo, pastor? Lá em João, no capítulo da primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, fala sobre o medo, sobre o tormento, uma tortura. Queridos irmãos, é muito bom quando lemos a palavra e procuramos entender o que a palavra nos diz. Não é uma opinião formada de alguém, mas é o que a Bíblia fala sobre este assunto. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18, estou aqui pregando ao vivo e eu quero ler para você na íntegra o que diz o texto. Diz que no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Guarda essa palavra. O medo produz tormento. Quantas pessoas estão atormentadas? Mas logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então precisamos realmente amar. Precisamos nos entregar ao amor perfeito, ao amor de Deus, porque esse amor vai lançar fora o medo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas aqui o texto sagrado diz, o autor ele diz que o medo possui tormento, produz tormento. Está aqui no versículo 18 da primeira carta de João. E tormento aqui, irmãos, é o mesmo que tortura, aflição, desgraça. O medo é como que fosse um bicho-papão. É um monstro, é um ladrão, é um mentiroso, é um intruso, é um torturador, é um carrasco. Muitas vezes ele nos atrofia, nos paralisa, nos escraviza e nos anula e nos mata. O medo produz tudo isso. O medo
pode ser um mecanismo de defesa natural, mas o medo constante, intenso, permanente, é patológico, é doentio. Quantas pessoas estão escravizadas pelo medo? Eu não saio mais de casa. Quantas pessoas têm medo de tudo? O medo tem tirado o brilho, a alegria e o gosto pela vida. A saúde de muitas pessoas são pessoas doentes. Muitos deixam de aproveitar mais a vida porque são prisioneiros, refém desse fantasma, deste opressor chamado medo. E a mensagem desta manhã diz que Deus, Ele nos dá vitória sobre o medo. Nos dá vitória. Queridos irmãos, como é que podemos obter vitória sobre o medo? É esse terceiro tópico, onde vamos estar já concluindo essa reflexão tão maravilhosa nesta manhã para pensarmos um pouco sobre essa situação. Em Mateus capítulo 14, você que me acompanha, no capítulo 14 de Mateus, no versículo 22, muito conhecida essa passagem, quando Jesus andou sobre o mar, e diz o texto que o barco estava longe, muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília, Jesus Cristo foi andando sobre as águas, e os discípulos, ao ver andar sobre as águas, ficaram aterrados de medo, com muito medo. Como é que teremos então vitória sobre o medo? Olhe para esse texto. O texto que eu acabei de ler de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33, quando Jesus Cristo aparece. Disseram que era um fantasma, mas imediatamente Cristo tirou o medo dele, disseram: não tenha bom ânimo, não tenha medo, sou eu. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos, para o medo ir embora, banir o medo da nossa vida, é reconhecer a pessoa de Jesus Cristo. No versículo 27 ele diz: sou eu, não tenha medo. Quero dizer nesta manhã para você que está aí morrendo de medo, que Deus proverá tudo na tua vida. Confie em Jesus Cristo, Ele é aquele que nos dá vitória. Muitas vezes não estamos escutando a palavra de Cristo, que diz nessa manhã. No versículo 27 do capítulo 14 de Mateus, ele diz: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Não temas porque eu sou contigo. Alguém já disse, estudando curiosidade bíblica, que na Bíblia tem a palavra não temas e as suas variações 366 vezes. É porque até no ano bissexto nós precisamos não temer. Ele está presente em nossa vida. Devemos tomar posse que o nosso socorro está chegando, é Deus. Prontamente Jesus estendeu a mão. Pedro até tentou superar, mas começou a afundar porque reparou a força do vento, teve medo. Vamos ficar num barco com Jesus, porque no barco com Cristo o vento vai cessar, a tormenta vai passar. No amor, já lemos o texto, não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Lá em 1 João 4, versículo 18. Precisamos, na verdade, a mensagem de hoje tem essa intenção, que para focarmos no amor de Deus, precisamos nos encher do amor de Cristo. O espaço que é ocupado pelo amor, o medo não ocupa. Quanto mais cheio de amor, menos medo teremos. O amor, na verdade, é o remédio para o medo, para o temor. Está lá um comentário do Dr. Russell Shedd fala sobre isso na Bíblia Shedd. O amor é o antídoto para o medo, é o remédio para o medo, é a cura, o amor de Cristo na sua vida. E a minha oração é que nesta manhã o Senhor nos ajude para recebermos vitória sobre o medo. Tudo isto, queridos irmãos, é fruto da graça de Deus, é fruto da obra que Jesus Cristo realizou por nós, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando. Jesus Cristo é a nossa vitória. Por isso que o apóstolo Paulo canta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes nos entregou. Nós temos
posse da vitória e assim venceremos o medo. E o salmo inicial, salmo de número 112, que nós lemos para você, diz assim o texto: não vai se atemorizar das más notícias, não vai ter medo porque o seu coração confia firme no Senhor. O seu coração está bem firmado, não teme. Bendito seja o nome do Senhor. Então quero dizer para você que escutou o salmo do dia, está escutando, não tenha medo, porque Deus, Ele é teu socorro, é o meu socorro. Quando a gente olhar as lutas, os montes, olhe para Cristo, o autor da nossa fé. Salmo de número 112, versículos de número... Salmo 112, versículo de número 7 e 8. Está aqui, fala de uma vida que vence o medo só através de Jesus Cristo e do seu amor. 1 João 4,18. Que Deus, portanto, tire o medo do teu coração e coloque segurança. E viva feliz, porque você é de Jesus. Salmo de número 112. Uma belíssima reflexão. É o salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.